Doutor Rubens, boa tarde. Aqui San Diego, boa tarde, Brasil. Tudo bem? Oi, tudo bom? Boa tarde, prazer falar com vocês. O prazer é todo nosso. Eu me sinto muito honrada de estar fazendo essa entrevista hoje com o senhor, né, para a gente falar um pouco de CBD e o autismo. E eu quero só agradecer o tempo do senhor, a disponibilidade para a gente estar batendo esse papo aqui e ajudar os pais e profissionais em relação ao uso do CBD e o autismo. Ah, sim. Então, vamos lá. Deixa eu fazer uma breve apresentação aqui do Dr. Rubens. Graduado em Medicina pela Universidade de São Paulo, residência médica em Neurologia Infantil na Clínica Neurológica do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, mestrado em Distúrbios da Comunicação Humana pela Universidade Federal de São Paulo, doutorado em Ciências da Saúde pela Faculdade de Medicina do ABC, professor assistente da disciplina de Neurologia da Faculdade de Medicina do ABC, coordenador do programa de residência médica em Neurologia Infantil da Faculdade de Medicina do ABC, orientador permanente do programa de pós-graduação da Faculdade de Medicina do ABC, membro da Comissão de Assuntos Governamentais da SBNI, Sociedade Brasileira de Neurologia Infantil. Uau! Tudo isso, doutor? Não, por enquanto. É, Fala um pouquinho para a gente, doutor, como foi a entrada do senhor para esse mundo do autismo, né? Como que surgiu o interesse? Foi a demanda? Foi chegando paciente? sim, o contato com o autismo, desde a formação, porque durante a minha formação eu já trabalhava, no caso aqui de São Paulo, né, na APAE. A APAE Uhum. tinha um foco maior para o Down, mas começou a desenvolver os grupos de autismo. E aí eu continuei sempre, e aí dentro da faculdade eu criei o setor de neurologia infantil. A faculdade aqui em Santo André não tinha o setor, e aí eu fui então implementando, e cada dessas entidades separadas, eu fui criando um serviço. Então, Uhum. nós temos um serviço especializado em TEA, em transtorno do espectro autista. Uhum. Então, inclusive a doutora Débora, que é uma das assistentes do programa, eu pedi para que ela ficasse no estágio fora, para que ela pudesse implementar o setor de autismo. E a Uhum. partir, começamos a trabalhar só com o espectro, Uhum. e em 2015, quando o governo brasileiro autorizou a utilização do canabidiol no autismo, nós já tínhamos o grupo formado e passamos então a utilizar oficialmente o canabidiol no autismo. Então, há 5 anos que a gente vem trabalhando, não só com o canabidiol, mas com tudo relacionado ao autismo, Uhum. inclusive o canabidiol. Perfeito. E hoje o senhor é consultor científico da HempMed Brasil, Estados Unidos, é isso? Eu sou diretor médico atual Diretor. da HempMeds Brasil, Uhum. e, claro, com todo contato com a Hempes, né, internacional. A gente tem Estados Unidos, México e Brasil. E aí estamos, né, no momento direcionando várias pesquisas. Uma delas é a utilização do canabidiol em crianças com transtorno do espectro autista. Perfeito. Eu tenho, eu faço parte de um grupo aqui nos Estados Unidos de mães. E hoje eu falei que eu ia fazer uma entrevista com o senhor e perguntei se elas tinham algumas dúvidas. Tem um monte. Eu vou Ah, isso eu é vou bom. selecionar algumas, porque eu acredito que seja
eu acho que abrange a maioria das mães, né? A Sara Pontes, Isso. ela me perguntou o seguinte: eu gostaria de saber sobre os estudos de efeitos a longo prazo utilizando o CBD e quais são os efeitos colaterais. Olha, é assim, nós temos dois pontos a considerar no canabidiol, Uhum, não só no autismo, mas em qualquer outra das patologias, que é uhum, a segurança e a eficácia. perfeito. A segurança, no transtorno de espectro autista, ela está bem estabelecida, já tem várias pesquisas a respeito de segurança, porque os principais efeitos colaterais, a irritabilidade, alterações do sono e do apetite, eles estariam ligados a, ao teor, né, de THC. Então, Uhum, essa pesquisa que saiu agora, recente, do grupo israelense, que é o grupo mais forte que trabalha com autismo, uhum, eles indicam que quando você utiliza o canabidiol puro, sem o THC, a possibilidade de efeito, principalmente da irritabilidade, é mínima. certo. Efeitos a longo prazo, eles foram vistos quando você usa a cannabis recreativa. Tá, A cannabis recreativa ela tem alto teor de THC. Pra você ter certo. uma ideia, chega a 30% do THC. Uhum, A cannabis medicinal é totalmente diferente. Então, é, nós temos hoje um desafio exatamente de comprovar tudo isso que a pesquisa tem mostrado, que é a segurança da utilização do canabidiol e, certo. eventualmente, com baixos teores de THC. O governo brasileiro permite 0,2 até 0,3% de THC, né, numa prescrição normal. Eu, particularmente, defendo muito essa ideia, porque, como eu sou neurologista infantil, e eu, na verdade, prezo muito pelo desenvolvimento cerebral das crianças, fico sempre preocupado com qualquer impacto, eu acredito que, com um teor baixo, não iremos ter nenhum tipo de problema. Certo. Já tem pesquisa de 10 anos. Claro, a gente gosta de fazer pesquisas com 20, com 30 anos, mas nos primeiros 10 anos você não tem nenhum efeito, tanto que o FDA aprovou a utilização nas epilepsias. Claro que se é seguro para um tipo de problema, obviamente é seguro para os outros. Não, Sim. não teria diferença aí. Por exemplo, uma criança que tem o espectro autista, que tem crise epilética, se enquadraria, e uma criança que só tem o espectro também se enquadraria. Então, Entendi. segurança, tranquilo. A eficácia hoje é o desafio, saber o quanto de eficácia a gente tem com o uso do canabidiol. Perfeito. Então, a Tatiana de Orange Country, ela faz uma pergunta que eu acho que o senhor mais ou menos respondeu agora. Ela pergunta se existe o CBD puro, livre totalmente do THC, ou se esse uso junto CBD THC, nem que seja mínimo, é importante ou é aceitável. Uma Puxa criança vida, autista que não tem epilepsia, que ela fala. ela poderia participar de um simpósio, porque é o seguinte, é excelente essa pergunta, porque toda vez vem essa discussão. Eu Uhum, tenho eu tenho uma opinião particular. Eu prefiro sempre o canabidiol puro, certo. sem o THC, para criança com transtorno de espectro autista. Agora, eu já tive pacientes que não tiveram nenhuma resposta, e aí a gente usando esse teor mínimo de THC, obviamente, pensar sempre nisso, Uhum, nunca considerar o teor maior de THC. uhum, Esse teor
pequeno de THC, não tem problema. Eu Uhum. tenho várias crianças, né? Hoje, acredito que tenha 90, 100 crianças usando canabidiol, Uhum. que migraram, às vezes, do canabidiol puro. Agora, se você me perguntasse, num primeiro momento, que eu prefiro, canabidiol puro, sem THC. Entendi. Ah, bacana. Vou fazer uma pergunta que eu acho que ajuda a gente a responder as outras. Quais são as indicações do CBD para crianças autistas? Para que se usa, né? O porquê usar o CBD para crianças que estão no espectro autista? Olha, essencialmente para questões comportamentais. Então, todas as pesquisas mostraram melhora em relação à agitação, à Uhum, irritabilidade, a, a, às próprias estereotipias, uhum, ao sono. Claro que se a criança tem crises epiléticas, aí ele vai ser bem utilizado, uhum. mas essencialmente a, a, a ação do canabidiol é no receptor 2, né, que a gente chama o CB2. Dentro do sistema do nosso corpo, nós temos os receptores próprios para o canabidiol. Então, Certo, essa ativação, ela é uma ativação do sistema imunológico, essencialmente. E certo. aí, a gente imagina que exatamente esse circuito que está reverberante, esse circuito que está mais nas crianças com espectro autista, ele pode ir modulando o circuito neuronal. E com isso, temos aí um ganho em termos da progressão. Então, assim, crianças que se desenvolveram muito a partir da utilização do canabidiol, porque ele vai trabalhando esses circuitos que estariam alterados na modulação. Seria o caso, por exemplo, da parte de neurotransmissão, né? De todos os neurotransmissores que são responsáveis pelas funções de linguagem, de comportamento, enfim. Então, essencialmente, a questão é essa, né? É uma ação geral no sistema nervoso, mas o que a gente vê a hora que melhora o comportamento, por exemplo, a escola, os terapeutas relatam que melhorou a atenção, concentração. Inclusive, eu tenho vídeos de crianças antes e depois mostrando exatamente isso, o nível de Nossa, atenção, de concentração, que é muito interessante. sensacional. Então, a questão não é se o autista é leve, moderado ou severo. A questão é o comportamento. Em que você quer tratar, né, doutor? Então, o uso do CBD ele é Claro, indicado desde o leve ao severo, é isso? sim, veja bem, em outras, se você pegar outras patologias, como, por exemplo, a epilepsia, que é onde tudo começou, se você pegar um caso muito severo, a chance da resposta é menor no epilético. Se você pegar um epilético mais leve, muitas vezes você controla, você não precisa de nenhuma outra droga para tratar só o canabidiol. Então, o autista leve, eventualmente o moderado, a chance dele responder é melhor, porque ele responderia melhor a tudo, não só ao canabidiol. Certo. E claro que um quadro severo, né, seria mais difícil responder, mas ele estaria indicado para trabalhar toda a circuitaria, independente se ele é leve, moderado ou severo. Obviamente, aí você tem que aferir quais os ganhos que ele vai ter. Perfeito. Uma questão que todas elas perguntaram, né?
e até abriu uma a Raquel comentou, a Sara comentou, a Tatiana, todo mundo comentou e acabou abrindo uma discussão dentro do grupo. A questão da dosagem, né? Isso realmente não é uma coisa preconizada, né, doutor? Vai depender muito do paciente. Cada caso é pelo peso ou não é, a resposta do paciente. A mãe, que a tia estava aí nos Estados Unidos e trouxe um canabidiol, passou com o colega que já acompanhava o caso, ele falou assim, olha, então vamos fazer o seguinte, dê 2 gotas de manhã, 2 gotas à noite. Quando me procurou, eu disse, eu estou imaginando você com uma enxaqueca absurda, eu falar para você, ó, toma 2 gotinhas de Novalgina que vai melhorar. É, Obviamente que existe uma dose de início. certo, Ah, o que eu utilizo habitualmente? Na primeira semana, meio miligrama por quilo, depois 1 miligrama, mas sempre buscando uma dose que seria em torno de 2,5 miligramas por quilo por dia, dividido em 2 doses. Na verdade, tem todo o estudo, inclusive a gente tem que lembrar que a curva do canabidiol é uma curva em U invertido, ou seja, você vai aumentando a dose até chegar num platô. Isso certo, quer dizer o seguinte, nem sempre a dose maior é melhor, porque quando você chega no platô, em cima do morro, se você aumentar a dose, você começa a perder o efeito, a certo, diminuir o efeito. Então, é muito importante o que a gente chama de titulação, titular, e doses gradativas, mas doses que possam ter eficácia, não subdoses, muitas vezes, dependendo do produto, uma concentração muito baixa, ele não vai funcionar. certo. Então, e sempre sob orientação médica, né, doutor? Não dá para fazer da cabeça e ir testando, né? A gente sempre procura a orientação médica, com certeza, porque é, acaba, acaba tendo um problema até da responsabilidade do tratamento. É, Aqui, no Brasil, você tem o registro na Anvisa e toda vez que você prescreve, o paciente se cadastra, porque, claro, tudo que tiver ocorrendo com ele, a responsabilidade é sua, óbvio. sim, sim, sim. E isso eu acho que tem que ter alguém responsável pelo tratamento, e aí, no caso, claro, teria que ser um médico. Certo, e aí veio essa discussão, né, do CBD, da concentração. Então, só reforçando, vai depender também dessa concentração de THC, se o CBD é puro, se não é. Por isso, tão importante o acompanhamento médico, né, doutor, para ver todos esses fatores e até saber Ah, a resposta, como o senhor falou, né? Tem paciente que é, usou o CBD puro e não teve uma resposta tão eficiente quanto quando tinha aquela dosagem mínima de THC, né? é. Eu não cheguei a usar em espectro autista, nós temos aí alguns óleos artesanais que chegam a 6, 7, até mais de porcentagem de THC. Uhum, Eu não uso, não usei em espectro autista. Algumas pessoas até defendem esse uso. Eu acho extremamente perigoso. Se você não tiver a procedência do produto, é algo bem, bem complicado, porque você, além do produto do canabidiol, isso é misturado com uma série de outras substâncias, e muitas vezes você tem um efeito que você não sabe nem de onde é que veio o efeito. Então, assim, precisa ser realmente um produto
um produto, vamos dizer assim, de laboratório, de algum local, né? Não, tem muitas pessoas aqui no Brasil que estão entrando com habeas corpus para plantar em casa, para fazer no fogão de casa. Eu acho isso uma loucura. Perfeito. Esse processamento da substância é muito importante, né, doutor? A gente que é da área da saúde, né, a gente sabe de uma série de viés que a gente pode encontrar no meio do caminho se uma substância ela não está dentro das condições de qualidade Exatamente, para do serem processo. produzidas, né, do processo de produção. Exatamente. Aqui levantaram essa questão também, excelente a gente falar sobre isso. Tá, então, doutor, o CBD, fora a questão comportamental do autista, a gente ouve muito falar do uso do CBD para epilepsia, né? Porque muitos autistas têm epilepsia, é isso? Então, Sim. como o senhor falou, tem autistas que têm epilepsias não tão graves, né, não tão fortes, que têm uma resposta melhor ao CBD, é isso? Quando surge o canabidiol, ele surge para assim, Dravet e depois para o Lennox Castor. Por exemplo, foi essa a determinação do FDA. O FDA libera aí para síndromes graves. Eu tenho conversado, quando falo de epilepsia, nos eventos, nos congressos, que o canabidiol é mais uma das opções terapêuticas da epilepsia, assim como vários outros medicamentos. Certo. Cientificamente, a gente diz assim, não é a primeira opção na epilepsia, até porque existe uma liga internacional que tem os protocolos específicos que determinam, então, o valproato, a oxcarbazepina, como substâncias de primeira escolha. Uhum. Mas a escolha do canabidiol, muitas vezes, principalmente nos casos refratários, ela acaba sendo extremamente importante e existe um controle do canabidiol para esses casos. E Certo. aí a gente fica pensando, realmente eficaz, que a gente tem um parâmetro um pouco mais objetivo na epilepsia, porque é a presença e ausência de crise. Então, eu Uhum. tenho pacientes que, olha, começaram a tomar, nunca mais tiveram crise. Então, é um Uhum. parâmetro bem mais objetivo do que as outras patologias. Perfeito. O senhor falou em refratário, epilepsia refratária. O que é isso, doutor? A epilepsia refratária é aquela epilepsia que normalmente os pacientes usam politerapia, vários medicamentos associados, e que não tem controle total das crises, mesmo com a utilização de vários remédios, vários esquemas, eles ficam sem o controle total dessas crises. E Perfeito, aí a gente considera, então, o caso refratário. perfeito. Para esclarecer, porque outra coisa, o CBD, né, eu conheço o pessoal da Hemp, sei a seriedade que é da empresa, das pessoas envolvidas, o compromisso com as famílias, né, com as pessoas, mas existe uma gama gigantesca, né, de CBD no mercado, né? Aqui nos Estados Unidos, então, é uma coisa absurda. Como o que se orienta, né? Vamos partir realmente para uma empresa Olha, que esteja a comprometida com essas com pessoas, né? certeza. Você tem, inclusive, uma lista, a lista das 10 melhores empresas nos Estados Unidos. Aqui, a gente tem trabalhado só com os importados, Uhum, a gente até se baseia na lista. uhum, Inclusive, tem uma outra lista que, se vocês pesquisarem, vocês vão ver que é uma lista negra, uhum, em que o próprio FDA pega o
produto e vai testar e percebe que não, ou não tem a concentração adequada, ou que ele Não é não tem um verdadeira a informação, rótulo, né? uma dosagem. É muito importante que se pesquise, né? Você Uhum. tem empresas muito sérias aí, né? Com certeza a Hemp Meds é uma delas. Aqui no Brasil foi a pioneira. Uhum. Você trabalha com pessoas extremamente focadas, sérias, pautadas dentro de todas as normas aí, tanto de produção, as normas científicas. Então, realmente, Na segurança, você né, tem doutor? que observar isso. Eu vi uma lista de produtos aí americanos, realmente, como você falou, é uma loucura. É uma loucura. Tem uma loucura. É. Até porque as empresas maiores, às vezes, eh elas produzem a matéria-prima e muitas outras empresas, elas compram a matéria-prima para elas manufaturarem os Uhum. medicamentos, mas aí você já não sabe como que isso vai ser feito. Então, Tem todo aquele padrão de qualidade, de processamento, exatamente, exatamente, né? Tão importante, né, e tão perigosa se não é feito, né, doutor? exatamente. É. A gente tem recebido muito aqui no Brasil, né, porque as pessoas vão viajar e aí, semana passada, eu estava com um paciente e falou: "Olha, o tio tinha ido para os Estados Unidos e comprou, eh, e olha, ele pagou até barato". Eu disse: "Ah, que bom". Aí, quando mandou o rótulo, não tinha nada, não tinha concentração, não tinha nada. É. Eu disse: "Bom, não sei como prescrever isso, porque a gente não prescreve, de qualquer forma, principalmente não sabendo o que que é, né". É, E, exatamente. aliás, tem que dividir aí, porque tem uma parte das empresas que fazem suplementos alimentares, que não Isso, são medicamentos. é, E aí, suplemento, você não pode tirar conclusão a respeito de tratamento a partir de suplemento. perfeito. Maravilha. Doutor, olha, foi maravilhoso conversar com o senhor. Eu sou muito grata à Rempimedes, ao senhor por nos dar essa entrevista, né? E qual a mensagem que o senhor deixa para todos esses pais que estão procurando o CBD, né, para diversas modalidades, para diversas questões, né, do seu filho, aquele profissional que ainda está relutante, né? Talvez por medo, por Olha, conhecimento. a minha mensagem final foi a mesma que eu fiz para uma entrevista de um jornal aqui do Brasil, em que Uhum, eu disse que o canabidiol é uma das grandes opções terapêuticas do século XXI. certo. Isso vai estar se confirmando. Hoje, cada vez mais, as pessoas se interessam pela utilização, em especial porque trata-se de uma substância que já tem um local de atuação no nosso corpo, nós já temos o sistema endocannabinoide, nós Uhum. já produzimos os endocannabinoides, então a gente acredita muito na ação e a gente comprova essa ação. Então, uma das grandes opções que não podem passar por preconceito, porque nós estamos falando de ciência, nós estamos falando de alguma coisa muito séria, embasada, e não nesses relatos, né, que as pessoas fazem. E lembrando, né, uma coisa muito importante, que o canabidiol é extraído do cânhamo, nada tem a ver com a maconha, são gêneros de plantas, né, iguais, mas quem puder acessa lá, coloca a palavra cânhamo e veja que tipo de planta é extraído o canabidiol para fim terapêutico.
Então, Uhum. isso é muito importante, é trabalhar com preconceito. Nossa, isso é maravilhoso. Essa mensagem do senhor veio cair como uma luva, porque a desinformação traz o preconceito, né, doutor? Exatamente, com certeza. É, é. Então, e aqueles profissionais, doutor, que ainda estão relutantes? O que falar? Porque o CBD veio para ficar, né? Veio, veio. Eu acho que eles precisam se informar, né. A gente tem procurado fazer, eu normalmente faço muitas aulas para profissionais médicos, participo dos eventos. Agora mesmo, eu estarei agora em maio, além de Miami, que havia o evento que foi transferido, eu Uhum, estaria nesse congresso latino-americano de epilepsia, que seria na Colômbia. uhum, E é um congresso extremamente científico, extremamente pautado na ciência, conversando com todo o público, todos os colegas, em especial neurologistas que participam dos congressos de epilepsia, e a gente percebe que muitos não se apropriaram desses conhecimentos. Então, a gente tem que divulgar. Então, ah, ações como essa que vocês estão tendo são extremamente importantes. É só a informação vai ser capaz, né, de de quebrar, trabalhar né? todo esse preconceito. Perfeito, doutor. Eu vou deixar na descrição do vídeo o contato do senhor. Eu posso deixar o e-mail do senhor para Com caso. certeza, com certeza. Eu vou ficar à disposição. Esse é um trabalho que a REMPS tem feito, em que a gente esclarece todas as dúvidas, orienta. Então, com certeza pode deixar o e-mail, né, e o meu contato também, não há problema nenhum. Maravilhoso, doutor. E eu me coloco à disposição, caso o senhor queira cada vez mais divulgar sobre o CBD. Eu estou totalmente à disposição da Hemp Meds também. É, a gente está à disposição para usar, para o senhor poder usar o Puxa, nosso canal que para. bom, porque Oi, doutor. então ótimo. Muito obrigado aí pela oportunidade. Vou ficar à disposição de vocês e um grande abraço aqui do Brasil, né? Obrigada, doutor. Muito obrigado. Obrigada pelo seu tempo, pela sua disposição para estar batendo esse papo aqui com a gente. E até breve, né? Até breve, até breve. Um grande abraço, doutor. Obrigada. Outro. Tchau, tchau.